O som tá legal, já tá gravando aqui o Índio News de hoje. Kim Kataguiri já foi colocado para correr até pelo Sérgio Moro, tá? Vamos falar sobre isso, tá bom? A batatinha do Kim Kataguiri está assada, não tá nem mais assando. E Adrilles Jorge, ex-BBB, poeta frustrado, comentarista babador de ovo, passador de pano, foi mandado embora da Jovem Pano. E a gente vai falar sobre isso também hoje no Índio News. E de repente até role mais algum papo. Vamos ver o que acontece aqui no clima que a gente precisa, né? Mas antes disso, gira a vinheta. Eu acabei não falando no início também, tem novidades do caso Moise, tá bom? Então vamos lá. Kim Kataguiri, depois de ter feito aquela citação anteontem no Flow Podcast, a história tá rendendo. De tantos que se reclamou, Augusto Aras, o nosso Procurador-Geral da República, resolveu trabalhar e fez uma representação para esclarecimentos e investigação se o Kim realmente fez alusão ao nazismo no Brasil, tá? E também arrolou o Monark. Mas não para por aí. O Podemos, partido do qual Sérgio Moro faz parte, do senador Álvaro Dias, alguém que eu já acreditei uma vez na vida, resolveu não aceitar a filiação do Kim agora na janela partidária, que o Kim poderia mudar de partido agora na janela partidária. Enfim, Kim Kataguiri não será aceito no Podemos. PT já entrou também com pedido de cassação do mandato do deputado. E o PGR já sentou-lhe a lenha em cima. E Kim, a única coisa que o Kim falou que está certa é que até agora o PGR não fez nada e resolveu fazer na parte dele, na hora dele. Mas é merecido. E Kim, te prepara porque o rojão vai ser grande. Tu pode até não perder teu mandato, pode até não dar nada, mas você vai ter muita dor de cabeça. E Sérgio Moro já disse que a corrupção, que ele não te quer do lado dele na campanha. Tá bom? Então, meu querido, tu tá sozinho? Tá sozinho. Até o Fernando Holliday, no que fez hoje de declaração de apoio, fez aquele apoio te largando de lado, né? Então a situação do Kim tá complicada. Esse papo aí do Flow rendeu bastante. E inclusive ontem eu fiz no canal da TV Cine Quanon uma live com 2 participantes, um deles inclusive da comunidade judaica. Foi uma live bem interessante, se você quiser vai lá dar um pulinho e assiste que você vai curtir. Foram mais de 2 horas de bate-papo, que na verdade o que a gente menos falou foi sobre o Flow, a gente falou sobre um monte de coisa. A live tá bem divertida, tá bem interessante, tá? E não parando por aí, Adrilles Jorge resolveu, no final, né, daquela defesa rasa de comparar o nazismo com o comunismo, que o nazismo matou mais de 6 milhões de pessoas e o comunismo matou mais de 100 milhões. E isso é o que todo mundo fala na internet. Quando você vai estudar, você vai ver que não foi nada disso. Enfim, eu não vou entrar aqui no mérito nem defesa, até porque, de fato, o comunismo ele nunca existiu no mundo e nem vai existir, porque é uma ideia completamente utópica. No próprio estatuto de fundação, ele não defende o extermínio de nenhuma raça e de ninguém, nada disso. Enfim, aquela coisa toda, ao contrário do nazismo, que fala em prol de uma raça superior, dos eleitos por Deus, dos arianos, e tem que acabar com todo mundo, enfim. Não vou entrar nesse debate. Até porque não adianta, né? Quem quiser vá atrás, vai estudar, que nem eu fui. Antes eu também acreditava num monte de coisa, e que quando a gente começa a se esclarecer, rapaz, a decepção com que a gente tem com as coisas que a gente acreditava e passa a enxergar agora é complicado. Mas vamos lá. Resumindo, tá? Adrilles Jorge, aquele passador de pano, aquele adorador, adulador, né, masturbador do nosso presidente da República, ele resolveu, depois dessa defesa rasa, fazer o cumprimento nazista. O próprio âncora disse surreal, Adrilles, e ele riu. Aí ele foi mandado embora. Aí veio fazer um vídeo dizendo que não é nada disso, que ele não faz brincadeira com coisa séria, aí depois no próprio vídeo ele fala que estava brincando, ou seja, ele mesmo se contradiz, e o Tuta mandou ele embora da Jovem Pan. Né? A pressão tá grande. Vamos ao que interessa. Vamos saber se Adrilles também vai ter que responder pelo que ele fez no ar, ao vivo,
que foi bem pior até do que o próprio Monark fez. E vamos ver se o PGR vai fazer alguma coisa. Só estou sentindo falta que o Augusto Aras também faça isso em relação ao Alvin, primeiro secretário de Cultura, que foi mandado embora, por ter feito aquele cosplay do Goebbels, né? Que ele faça isso também com o Camargo, da Fundação Palmares, que ele faça com o próprio Mário Frias, atual secretário de Cultura, que fez algumas citações e comparações, que ele faça também com o Fiuza, que fez um absurdo relacionando as vacinas ao nazismo, enfim, um monte de coisa, né? Que eu espero. O nosso procurador tem muito trabalho para fazer. Vamos ver agora se o procurador, sentindo que o presidente não vai ser reeleito, se ele começa a pensar no futuro. Porque uma coisa é você ter o poder, a outra coisa é você ter o projeto de poder. Se Augusto Aras realmente sonha ir para o STF, ele tem um projeto de poder e está sabendo que até dezembro ele não vai ser indicado pelo Bolsonaro, porque não tem nem vaga para isso no STF, a não ser que aconteça alguma, enfim, alguma fatalidade. Mas ele não tem vaga. Então vamos ver se ele vai abandonar o barco em tempo, tentando plantar para o futuro. Há essa possibilidade para desespero dos bolsominions. Inadmissível que o Adrilho Jorge fez. Eu acho engraçado essa adoração dessa seita cega que qualquer um que fale bem do presidente, não interessa a história do cara, não interessa se o que o cara está falando tem fundamento. A gente vê umas pessoas surgindo aí no TikTok, surgindo no YouTube, falando cada absurdo, cada coisa, e não interessa, vira relevante porque diz o que eles estão a fim de ouvir. Isso que é triste, né? E o mais absurdo ainda é em pleno século XXI, no ano de 2022, você ter o aumento de 270% das células neonazistas dentro do Brasil, um país que é composto por pardos, negros e mestiços, basicamente. Isso é surreal. A gente tem visto na grande mídia a divulgação de casos de intolerância de pessoas que já estão sendo presas e respondendo, e mesmo assim o pessoal está alimentando essa idiotice. Esse é um crime. A gente chegou num ponto que o absurdo ele está tão normalizado, mas ele está tão normalizado que as pessoas não se chocam mais. Então, se não aparecer alguém para lutar e combater e mostrar a gravidade dos fatos, o fato passa batido. Você escuta qualquer absurdo e acha que é o direito, a liberdade de expressão, e não é. E depois a cabeça que está na guilhotina é a de todos nós. São as nossas cabeças que vão ser cortadas. Entende? Por falar em pagar com a vida, no caso do Mois e tal, a família se manifestou junto a uma reunião que tiveram com o Senado, junto também com a OAB do Rio de Janeiro, Direitos Humanos, e foi dito que muitas imagens a polícia não havia mostrado. E dito e feito. Tiveram acesso às imagens sem edição, sem aquelas imagens que vazaram somente para a imprensa e que estão correndo aqui no YouTube, em toda a internet. Tiveram mais pessoas envolvidas e uma das pessoas estava com a camisa da CBF. Não sei por que isso não me surpreende. Por falar em camisa da CBF, eu vou mostrar aqui para desespero de gente que já vem me xingar nos comentários, que não entende, pergunta o que tem a ver uma coisa com a outra. Aqui está o caso do senhor sargento da Marinha que atirou num trabalhador, pai de família, chefe de família, depois de um dia de jornada de trabalho. Está aqui, ó. Não vamos deixar isso parar, tá? Sargento da Marinha, senhor Aurélio Bezerra. O Ministério Público está querendo júri popular. Vamos ver se a justiça vai ser feita, né? Até porque esse senhor tem uma vida política muito ativa, né? Afinal de contas, segundo ele, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? No mínimo contraditório para alguém que resolve sentar o dedo em cima de um cidadão com 3 tiros e depois justificar que atirou porque tinha medo de ser assaltado, mas ao mesmo tempo não tinha visto, não sabia. Tempos obscuros.
É a vida de todos nós que está em risco. E no mais, você sabe. Eu sei que você sabe. Eu sei que no fundo você sabe que a mim tu encontras. Bela tchau.